oferecendo às pessoas que estão nos ouvindo e estão nos acompanhando o nosso amor, um buquê de flores bem perfumado, né? Para que todos se sintam acolhidos nesse momento de tão grande perspectiva, reflexões, preocupações, mas nós estamos firmes no propósito de acreditar em Deus e seguir adiante. A nossa programação toda será dirigida pela Marcela Soares. E a gente passa a palavra para ela para dar continuidade ao nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem? Minha internet está um pouquinho lenta. Boa noite. Então, a gente está mais uma reunião online da Casa de Emmanuel, nossa reunião pública das terças-feiras. Começa toda terça às 19 horas. Estou vendo aqui que tem bastante gente. Bem-vindo a todos. Eu vou compartilhar com vocês o roteiro da noite, tá? E quem está ajudando a gente. No apoio técnico, a gente tem a ajuda da Jana Amaral, que é a nossa administradora aqui do grupo, a Lana Ferreira Dias e do Ricardo Gomes. Obrigada, gente. Graças a vocês é que a gente está conseguindo fazer a nossa reunião mesmo à distância, né? Bom, a gente já teve a abertura aí da música, esse momento musical com a Luciana Marinhos, como vocês, quem chegou um pouquinho mais cedo conseguiu ouvir. Então, fica a dica de chegar um pouquinho de 10, 5 minutinhos mais antes para poder escutar. A gente vai ter hoje o estudo do Livro dos Espíritos com a Ângela Lopes, Gotinhas de Luz com a Raquel Mina, uma página de Emmanuel, como a gente faz toda terça com a Valesca Ramos, a Virtude da Semana com a Kelly Zaroni, e a gente vai ter outro momento musical, porque a nossa casa é muito musical, a gente gosta de música, acho que é um momento também para a gente botar a energia lá para cima, né? A música sempre alenta, então é uma forma de também harmonizar dentro da casa da gente. Então, o momento musical vai ser com a Lia Costa. Depois a gente vai ter radiações e passes. Então, quem tiver sua aguinha aí, já deixa para fluidificar, né? Vamos fazer o passe à distância. E temos a prece final com a Aniela, depois eu volto para me despedir de vocês. Quem tiver alguma pergunta, a gente tem o chat que está aqui do lado direito da tela de vocês. Vocês podem mandar direto para a Raquel. A Raquel Mina é a pessoa que ela vai ler, responsável por ler as nossas perguntinhas. Então, se alguém tiver alguma pergunta referente ao estudo, é só colocar aí no nosso chat, direcionar mensagem direta para ela, ok? Então, vamos começar com a Ângela Lopes, que vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Ângela, com você. Sim. Marcela, o Eunápio pediu a palavra. Você pode ceder? Posso, sim. Eunápio. Bem, amigo querido nosso, a gente sabe que alguma coisa importante ele quer passar. Mas vamos iniciar o trabalho com a Ângela, conforme a Marcela falou, e depois a gente ouve o Eunápio. Tá bom, Eunápio? Marcela, reassume, por favor, filha. Como é que é a história? Não, porque eu não estava. Desculpa, eu não estava aqui. Tinha saído. Desculpa, é porque eu estou no trabalho. Desculpa. Tá bom, Eunápio, não tem problema. Marcela, pode reassumir. Sim. Então, Eunápio ainda vai falar, Sônia? Ele falou que estava distante na hora que nós demos a palavra a ele. Ele falou que pode seguir, depois ele deve falar com a Raquel. Ok, então. Então, eu vou convidar a Ângela Lopes, que vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, então, para todo mundo. Alegria estar aqui de novo, que Jesus possa nos iluminar, para que tenhamos os nossos ouvidos abertos ao novo aprendizado e que Ele esteja conosco, hoje e sempre, né? Todos me ouvem bem, né? Podem... Ok. Então, a gente parou na semana passada, nós paramos na pergunta 22, subtítulo Espírito e Matéria, que é aquela: que definição podeis dar da matéria, né?
os espíritos responderam, só para a gente dar uma relembrada, que a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. A pergunta que a gente começa hoje é a pergunta seguinte, que é o espírito? Isso lá na casa de Emmanuel ia dar pão para manga, a gente ia ficar pelo menos meia hora conversando sobre isso. Aí ele fala assim, os espíritos falam, né? Que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Estou uma semana pensando nessa resposta, procurando entender, né? Porque ele foi muito sucinto, os nossos amigos. É o princípio inteligente. Eu falei, pô, inteligente? Como é que é isso? E aí, nessa tentando entender esse princípio inteligente que já pressupõe, né, um pensamento, um conhecimento, eu não sabia que eu fui procurar a palavra inteligência e ela deriva de intelligere, que é de intus, entre e legere, escolher, referência a quem sabe escolher. Isso aí deu uma produção de bom insight. Então, quer dizer que mais inteligente não é aquele que tem mais conhecimento, mas talvez seja aquele que sabe melhor escolher. É uma coisa que ficou, deu aí uns pensamentos aí, gerou aí alguns outros pensamentos. A inteligência é a capacidade de entender, assimilar, elaborar informação e usá-la de forma adequada. Esse é o conceito de inteligência. Então, é o princípio inteligente do universo, é aquele que pode que emprega de forma construtiva tudo que há, tudo que existe. Vamos para frente aqui, eu estou lendo aqui com o livro. Aí vem uma pergunta, uma subpergunta, azinho lá, que é qual a natureza íntima do espírito? E aí os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Bastante filosófico, né? Então, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe, é que ficais sabendo que tem que ser alguma coisa. Né? Alguma coisa ele é. Essa primeira parte dessa pergunta, quando ele fala que a gente não tem linguagem ainda, remete a gente ao estudo anterior, que ele fala que os conhecimentos, a espiritualidade nos traz o conhecimento na medida que a gente tem amadurecimento, que a gente, para entender as coisas que eles as revelações que eles nos trazem. Né? Vamos lá para a pergunta 24. Tudo bem? Se eu estiver indo muito rápido, alguém me dá um toque, tá certo? 24. É o espírito sinônimo de inteligência? Fazer aquela... Vamos pensar. Pêndulo do pensamento. É o espírito sinônimo de inteligência? Bom, aí eles respondem o seguinte: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Essa seria também outra perguntinha que a gente ia conversar bastante, né? A inteligência é um atributo do espírito, até porque sem o espírito, a matéria seria o quê? Nada, não é? Que dá vida à matéria
é o espírito. Pergunta 25. Essa questão do princípio inteligente, eu vi aqui num estudo da Federação Espírita lá do Mato Grosso, só entrar aqui no minhas anotações. Que ele fala o seguinte, é o André Luiz. Princípio inteligente que dormita no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, desde sua origem e em suas primeiras manifestações no plano físico. Automatiza, por meio de experiências incontáveis, repetitivas e sucessivas, vivenciadas em organismos progressivamente mais complexos, reações ao impulso do meio físico que se vão gravando no perispírito, com o fim de proporcionar a adaptação desses seres ao meio ambiente. Então, esse princípio aí é um elemento, né? Depois a gente vai ver aí um pouquinho depois do fim da universal, é o princípio de tudo, né? É de que todos nós somos feitos. Pergunta 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som é do ar? Os espíritos respondem. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, o que dá vida, não é? O que dá, digamos, intelectualizar a matéria. Eu acho que a gente não pode ver como intelectualizar do intelectual, não, né? Quer dizer, dá conhecimento à matéria e faz dela um elemento de desenvolvimento, de pensamento, de elaboração, que é o que nos distingue, a racionalidade, a própria racionalidade, que é o que nos distingue dos animais, né? Aí ele faz uma subpergunta para essa pergunta, que é o azinho lá. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Aí os espíritos respondem: é necessário a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. Existem alguns que conseguem, não é? Ver os espíritos fora da matéria, os espíritos. Né? Então, nós somos espíritos, nós estamos encarnados. Né? Eu estou vendo vocês, eu estou vendo a Marisa, estou vendo a tia Sônia, estou vendo a Lana, né? Estão todos encarnados. Agora, se aparecer aqui do lado alguém que só eu veja, aí eu vou largar o estudo e sair correndo, estou brincando. Aí seria a condição que eu teria desse momento de desenvolver essa aptidão de ver, né, espíritos não materializados. Tá tudo bem? Tá um ritmo mais ou menos aí? Tá bom? Beleza. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Esse Kardec fazer cada pergunta também, né, gente? Meu Deus do céu. Ele responde: pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. O espírito sem a matéria é uma coisa fácil da gente entender. Mas a matéria sem o espírito, as suas plantinhas, né, sei lá, outras coisas materiais. Tem alguma ideia? A consultora para assuntos espíritas. Estou com ela aqui. Vamos lá para 27. Há, então, dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. Aí eles respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas.
Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Então, Deus, espírito e matéria. Mas o elemento material, você tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. O fluido universal é o princípio elementar de todas as coisas. Tudo tem fluido universal. Eu tenho fluido universal, essa planta tem fluido universal, as coisas têm fluido universal, vocês têm fluido universal, todo mundo tem fluido universal. Ele é um elemento que está em todos nós, que permeia tudo, está em tudo. Parece meio filosófico, mas tem uma base científica, mas vamos nos aprofundar tanto, né? Nem eu tenho conhecimento para isso. Como é que é? Isso. A minha consultora está falando aqui para os estados da matéria, né? A água, o gás, também são fluidos, né? Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Eu realmente achei isso muito complexo, esse pensamento muito complexo. Não saberia assim, explicar detalhadamente, mas eu peguei aqui só um momentinho. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. E eu também, o Kardec, eu estava vendo que lá na Gênese, ele fala que esse fluido, ele se modifica um pouco conforme o lugar, o planeta, né, as condições espirituais, físicas e tal, dessas outras. Ele não é assim, ele é igual para todo mundo. Não, ele vai sendo, como é que se fala, trabalhado, né? Conforme esses estágios de evolução. Está lá na Gênese. Está na Gênese, só procurar lá, porque está lá. Esse fluido, perguntazinha lá, uma subpergunta, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, o fluido magnético, quando a gente dá uma passe, tia Sônia, faz assim, só com a cabeça se eu estou falando alguma besteira ou se... O fluido magnético, então, quando do passe, ele é como é que se diz? Ele está contido, ele contém o fluido universal. Certo? Então tá. Então é como se a gente estivesse utilizando esse fluido universal com o nosso magnetismo e trabalhando ele, tá certo?
Ele é manipulável, moldável. Vamos lá. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Vou ler essa pergunta de novo. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Então, matéria inerte é a matéria em si, né? E a matéria inteligente seria o espírito. As palavras pouco nos importam, respondem os espíritos. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. A gente está lá, a gente já avançou muito em estudo, né, em conhecimento. A gente está lá em 1800 e alguma coisa, né? 1890 e pouco, sei lá. E hoje a gente entende um pouquinho mais, porque os próprios espíritos já nos trouxeram muito mais informações, né? André Luiz, todos esses, o Chico por André Luiz, tá, Emmanuel e tal, já nos trouxeram mais informações. E aí o Kardec faz um comentário. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte. Se há pontos de contato entre ambos, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas. Daí considerarmos-las formando os dois princípios construtivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, na verdade, Deus é que sabe de todas as coisas. A gente fala essa frase, né? Deus sabe de todas as coisas, e é isso mesmo. Somente a Deus tem os elementos e conhece toda essa magia da criação, né? Que é a criação dele. Nós somos suas criaturas. Então, eu acho que acho que eu já passei até um pouquinho do tempo, né? Espero ter trazido algumas elucidações. A gente está estudando juntas, eu não tenho a menor intenção de explicar Kardec, eu não tenho quem sou eu para isso, mas a gente vai estudando um pouquinho mais esses pequenos insights, né, do conceito de inteligência. Eu achei muito legal. Esse foi o grande aprendizado de hoje para mim, foi essa questão da inteligência é aquele quem sabe escolher, não aquele que tem mais conhecimento. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, muito bom estar com vocês. E saudade dos abraços, dos beijos, que em breve, se Deus quiser, a gente retorna para isso. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Marcela. Obrigada, Ângela. Diga, Sônia. Oi, Marcela. Pede para a Raquel responder uma pergunta que chegou para ela. Eu estou vendo aqui, eu ia falar isso mesmo. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat aberto. Vou chamar a Raquel, então, para ler essa pergunta, que todo mundo está vendo, e se tiverem outras perguntas também que foram direcionadas direto a ela. Raquel, por favor. Oi, vocês me ouvem bem?
pergunta que foi feita realmente é uma pergunta bem complexa, né? Foi feita pelo Eduardo Soares, e ele pergunta assim: poderiam me tirar uma dúvida? Em planetas mais evoluídos, os espíritos puros usam os animais para fazerem os trabalhos mais braçais, pesados, e quando esses animais atingem a evolução máxima que podem atingir nesses planetas, encarnam em planetas primitivos como Homo sapiens? Então, eu estava pensando aqui na pergunta, né, tentando revisitar aqui tudo que eu venho tendo contato com a doutrina espírita, e na verdade a gente não pode fazer essa afirmação, né? Essa afirmação em relação ao Homo sapiens, né? Porque a gente não sabe como isso funciona em outros mundos primitivos. O que a gente pode afirmar é que realmente o raciocínio é coerente, está certo. A gente não tem uma evolução dos animais só no planeta Terra, a gente vai ter partes dessa evolução em outros planetas, em outros orbes, né? Então, isso realmente a gente acredita que é uma possibilidade. Entretanto, não dá para a gente afirmar que quando ele chegar no grau máximo da evolução dele nesse planeta, ele vai virar Homo sapiens no planeta primitivo. A gente sabe que ele vai dar continuidade ao processo de evolução dele para seguir, né, o caminho do princípio inteligente, assumindo a sua individualização, mas a gente não tem como afirmar em que ponto isso acontece, né? Então, essa que é a questão principal da pergunta. Mas, sim, é coerente que a gente não tem todo o processo de evolução em um planeta só. A gente vai ter essa possibilidade da gente ter os animais em outros processos evolutivos, em outros órgãos. Né? Bom, vamos então seguir para a nossa próxima parte do estudo, que são as gotinhas de suicídio. Espero que tenha ficado ok a pergunta. Qualquer coisa, a gente está aqui no chat, também podemos conversar depois do estudo, né? Depois da reunião. Então, na gotinhas de hoje, para a gente valorizar a vida, né? Quando a gente fala em suicídio, a gente está sempre pensando que é uma porta que quem escolhe, quem está nessa sintonia, está com muita dor, né, gente? É um momento de muita dor. Então, o que a gente espera nesse momento do Gotinhas de Luz é valorizar a vida, é tentar oferecer uma pequena contribuição para que quem esteja precisando possa pensar sobre a vida, né? Como a Ângela falou tanto da escolha ali, né? É dar elementos para uma escolha, e uma escolha que a gente consiga botar um pouquinho mais de peso na balança do viver, né? Então, a gente vai fazer uma leitura bem pequenininha do livro Orai e Vigiai. Esse aqui do irmão José, não sei se dá para ver aí, tem a foto de Jesus aí na capa, né? Chama Orai e Vigiai. E orar e vigiar é uma coisa que a gente precisa muito para não cair nessa rede, né, de sintonias mais duras, mais difíceis, né, e mais doloridas. Então, que a gente possa estar sempre orando e vigiando, né. Então, a mensagem que eu escolhi se chama insegurança. Não permitas que a insegurança te conduza ao pânico. Confia na força divina que em todas as circunstâncias te protege. Que a imaginação doentia não te leve ao medo injustificável. Trabalha produzindo o melhor, esforçando-te no domínio das próprias emoções. Para quem se sente inseguro diante da vida, a renovação das ideias é de fundamental importância, e por isso nós estamos aqui nessa reunião, né? Para a gente continuar renovando as nossas ideias, fazendo a nossa troca, buscando a reflexão. Saneia o teu mundo íntimo com a leitura de bons livros. Adquire a autoconfiança no amparo que deves às almas mais fragilizadas que a tua. O pessimismo acalentado acaba se transformando em doença.
Lembra-te, conta com a proteção de Deus e Deus não te abandonará. Esse é o recadinho que a gente queria deixar para hoje, para que a gente continue confiando e seguindo e renovando as nossas ideias e acreditando que temos a proteção que precisamos, né, a todo momento. Boa noite. Obrigada, Raquel. Vamos continuar, então, agora com a Valesca, que vai ler uma página de Emmanuel. Emmanuel é nosso querido, né, mentor da casa. Valesca vai trazer palavras dele para a gente refletir durante a nossa semana. Boa noite a todos. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, terceiro volume da coleção Fonte Viva, interpretação dos textos evangélicos, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Página 5, com amor. E, sobre tudo isto, revertir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo, nascendo evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Na página de hoje, Emmanuel nos convida a termos empatia, a nos colocar um no lugar do outro, mas somente conseguimos fazê-lo quando nos rendemos a nós mesmos, quando reconhecemos dentro de nós o amor verdadeiro, o amor do Pai, aquele amor puro, sincero, que transborda, que nos faz enfrentar qualquer dificuldade. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Valesca. A gente vai abrir um parêntese aqui na reunião. Eu vou chamar o Eunápio Lages. Ele vai falar um pouquinho para a gente aqui, vai contribuir aqui um pouco com a sua palavra. Eunápio, você está me ouvindo? Opa, estou escutando, tudo bem? Vocês estão me vendo? Não, né? Tá ótimo, pode prosseguir. Mas estão A me palavra vendo? é sua. Não, eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo. Tá ouvindo, então ótimo. Eu continuo mesmo feio e simpático, tá?
A Sônia falou inicialmente, né? Eu tive que sair e voltei. O que é que ela quer, o que é que ela deseja que eu meça minhas palavras? Para poder entender direitinho. Sônia, você pode responder ao Nápio? Eunápio, Oi, minha cara. Alane, tudo bem, meu anjo? A Tudo na Alane paz. entendeu que você queria falar. Aí nós ficamos esperando você falar até agora. Ah, bom. Bom, Mas não tem nada não, não. específico, não. Ah, não, não, É que não. você levantou a mãozinha, a Lana está aqui atenta. Ela achou que você queria falar. Não, eu não quero por enquanto falar nada, não. Só Ok? desejo felicidades para vocês. Eunápio? Estou escutando. Oi, tudo bem? Então, Está tudo escutando? bem. Fica tranquilo. Deixa Continua eu com a falar. gente assistindo. Nós Eu vamos dar faço o seguinte. continuidade à reunião, tá bom? Ah, tô adorando, tô amando, Um hein? Tô amando, abraço, hein? querido. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Estou amando. Obrigada, Fica até Eunápio. o finalzinho. De nada. Vamos dar continuidade, então. A gente vai chamar a Kelly Zaroni, que vai falar da virtude da semana para a gente. Então, lembrando que a gente tinha combinado na outra reunião que a gente ia pegar a virtude da semana, refletir sobre ela e tentar implementar ela no nosso dia a dia, né? Então, Kelly, por favor, traga para a gente a virtude que a gente vai exercer essa semana. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Então, Sim, sim. na semana passada, falei sobre a misericórdia, né? E aí eu fiquei de escolher uma virtude para hoje. E a princípio eu pensei, vou falar sobre o perdão, vou falar sobre a indulgência, mas elas se misturam, porque a misericórdia seria, a minha visão, o patamar mais alto em relação ao perdão mais puro, vamos dizer assim. Então eu achei que poderia ficar redundante. E aí eu fui pesquisar também sobre a questão do que seria virtude, né? E aí em algumas pesquisas, eu entendi que a virtude é o oposto do vício. E virtudes são todas as características que nos levam à melhoria, ao nosso crescimento como ser humano, ao caminho de uma excelência. Você é mais virtuoso conforme mais dessas características você possui. Não sei se característica é bem a palavra, qualidades, talvez. E são tantas que até é difícil para escolher. Mas aí eu fiz a escolha da humildade e vou falar um pouquinho aqui sobre capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Por pobres de espírito, Jesus entende os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho seria uma revolta contra ele.
Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. É claro que a intelectualidade é importante, né? A gente está aqui para se desenvolver intelectualmente também. Mas para a nossa evolução espiritual e para Deus, o que mais importa é nós, como seres humanos, e com essas qualidades, para que a gente se aproxime cada vez mais, né, de Jesus e de tudo que ele pregou de bom para a gente. Essa seria a virtude de hoje, humildade. Obrigada. Muito obrigada pela virtude. Eu quero chamar uma pessoa aqui que tem muito tempo que a gente não vê, que está distante fisicamente, mas que está perto do nosso coração, que até minha mãe veio perto aqui da tela para ver, que é o Flávio Mina. Cadê você, Flávio? Vai cantar um pouquinho para a gente hoje? Flávio, está me ouvindo? Flávio, Aqui, não já responde apareceu. não. Cadê você? É, Oi, meu povo, muita saudade, feliz dessa oportunidade de estar aqui, né? Eu fui pego na quarentena, fechou quando eu estava aqui, né? Então, dei a possibilidade de estar com vocês. Fico muito feliz aqui, de estar revendo a todos aqui. Estou muito feliz mesmo. Tá? Vamos tentar um pouquinho. Em Jesus divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que ventura mil nos traz. Afastai do da guerra o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando tudo. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem, homens lutam com fé. Vem, Senhor, vem florir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem florir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer feliz o mundo.
Obrigada, Flávio. Muito bom ouvir você, poder te ver. Muito obrigada. A gente já está se encaminhando para o final da nossa reunião, aqui da nossa reunião virtual online. Eu vou chamar agora a Sônia Dias para fazer a nossa irradiação e o nosso passe à distância. Sônia, com você. Mais uma vez, boa noite. Ainda estamos no aprendizado, né, com a nossa reunião virtual. É o nosso laboratório de experiências. Uma coisa é certa, a gente está com muito carinho fazendo esse trabalho, mesmo sabendo da precariedade, né, das nossas limitações, mas não estamos preocupados com isso. Nós queremos estar contribuindo, mesmo com este momento em que o planeta está vivendo uma situação bem caótica, bem difícil, bem dolorosa. E dentro desses nossos programas todos, né, para que todo mundo fique feliz, nós vamos iniciar nesse sábado, 18 de abril, a salinha de evangelização para os pequeninos. Então, vai começar, para quem quiser depois saber mais detalhes, ela vai começar às 13 horas da tarde. Vai terminar tudo às 17 horas. Cada etapa, cada faixa etária vai ter seu tempinho de 30 minutos. E nós já estamos montando a equipe técnica para nos ajudar. Já estamos convidando evangelizadores de vários lugares do Brasil. Nós vamos fazer um trabalho bem lindinho, de meia horinha, com passe, com historinha, com brincadeirinha para os pequeninos, para que dê a eles também as condições necessárias para passarem pelo isolamento. Então, tudo isso é para que nós lembremos que precisamos estar conectados, né, ao nosso bondoso Pai, que precisamos ter calma diante dessa situação, da gente não se desesperar, da gente não achar que está tudo perdido, que o mundo vai desabar, que alguma coisa ruim vai acontecer. Nada, nada, nada que possa trazer prejuízo para nós vai acontecer. Então vamos, neste momento, passar para todos que nos ouvem a nossa boa vontade, a nossa crença, a nossa certeza de que Deus está no comando de tudo. E quando atendermos os nossos irmãos pela internet, celular, nas salas virtuais, na rua, onde estivermos, que a nossa fala seja a mesma, a de esperança, a de fé, a de carinho, a de sustentação, para que não haja o desespero neste momento. Então vamos pedir a Deus pela humanidade terrena. É a nossa irradiação, que saia do nosso coração o melhor que temos para oferecer, o melhor. Ah, como temos coisa boa dentro de nós, como aprendemos com os nossos pais a caminhar com segurança. Quantas coisas maravilhosas aconteceram nas nossas vidas, quantas realizações pudemos concretizar, quantos momentos em que pudemos beber água sadia, fresca, em que nosso prato teve o alimento para o nosso corpo, quantos momentos tivemos condições de receber um salário e dar conta das nossas atividades sociais, pagar nossos compromissos. Quantas vezes nós podemos deitar o corpo físico numa cama, num travesseiro e repousar o corpo. Quantas vezes tivemos a oportunidade bendita de receber um recadinho do além, através da voz de um amigo, de um olhar, de um abraço, de uma mensagem cristã. Quantas bênçãos nós temos. Agora é o nosso momento de doar. Isso tudo está dentro de nós. É o momento de deixar que saia, para que o mundo perceba que há muita coisa boa dentro dele. E essa energia, essa crença, esse coração cheio de gratidão a Deus,
curvando-se diante de Deus humildemente, tem condições de doar energia para quem está no hospital, para quem acaba de desencarnar, para a família que está vivendo o luto, a dor, a separação, para a criança que não sabe de nada que está acontecendo, está nervosa, agitada, para os animaizinhos que estão precisando também de carinho, de atenção. Que o nosso amor, que a nossa gratidão interna por tudo de bom que nós recebemos na nossa vida até hoje, saia em forma de um buquê maravilhoso, perfumado, cheio de energias bondosas, carinhosas, de fé, de esperança, e alcance o irmão que está lá fora trabalhando como aquele que limpa a rua, aquele que está no hospital, aquele que está jogado na calçada, que infelizmente não podemos tirar, que todos recebam essas flores das nossas almas. Toque, Senhor, esses corações. As águas de todas as casas sejam medicadas de acordo com a necessidade de cada um de nós, Senhor. Os exércitos bondosos do espaço infinito estejam apostos, como nós sabemos, para ajudar a toda a humanidade terrena. Esta é a nossa irradiação. Esse é o momento do nosso carinho, oferecendo ao mundo o que nós temos de melhor. Agora vamos pensar na nossa aguinha. Está no nosso copo, está no nosso filtro, na geladeira, onde estiver. Sabemos que a falange bendita dos médicos, enfermeiros dos espaços infinitos, que trabalham nos laboratórios, né, do mundo espiritual superior, que manipulam os fluidos, esses fluidos que saem de nós, que vão para lá, que são decodificados, trabalhados, alterados, mudados, transformados em cura, em elementos de cura, são devolvidos para nós, que eles entrem em nossa casa, que eles possam tocar as moléculas de nossas águas, modificá-las para o medicamento que nós estamos precisando. Vem, Jesus querido, vem, Jesus amigo, entra na nossa casa, toca tudo que nos pertence, toca os nossos familiares queridos, nossos amores, onde quer que eles se encontrem, e promova, Senhor, a medicação da água de todos. É o que nós te pedimos. E neste momento, já que estamos terminando o nosso trabalho, vamos dar o passe. A respiração bem tranquila, bem funda, né? Buscando deixar o ar entrar bem dentro dos nossos pulmões, segurá-lo alguns segundos e soltar. Relaxar o corpo físico, desanuviar a mente, tentar imaginar com toda a clareza das nossas almas que Jesus, o jardineiro divino, continua cuidando das flores desse jardim maravilhoso que é o planeta Terra, adubando a terra, colocando enxertos, colocando água, tirando as ervas daninhas, afofando a terra, renovando a terra, para que o viço e a beleza das flores permaneçam. Esse é o nosso jardineiro, aquele que prometeu ficar conosco até o final dos séculos e que jamais nos abandonaria. E ele possa permitir neste momento que nós, com o nosso pensamento, possamos localizar no nosso corpo físico o órgão que está precisando de socorro, de renovação de fluidos, de uma energia compensadora, renovadora. Nós sabemos,
Melhor do que nós, Ele também sabe, nosso Senhor Jesus. Então, que nós possamos, Senhor, receber a graça da Tua paz, receber a graça do Teu fluido de amor, o Teu olhar compassivo, generoso, e sentir a calma dentro de nós. E quem sabe, Senhor, a cura, de acordo com o nosso pedido. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Bom, a gente está caminhando para o final, mas a gente vai terminar com música, porque a gente é uma casa muito musical e a gente gosta muito de enfeitar, né, com música. E aí eu vou chamar a Lia Costa e logo depois eu chamo a Ani para fazer a nossa prece final, depois eu volto para me despedir de vocês, ok? Então, a Lia, por favor, para fazer a música para a gente encerrar. Ave Maria, gracia plena, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigada, Lia. Aniela, com você, a prece final. Obrigada a todos vocês, né, por estarem aqui com a gente, com a Casa de Emmanuel, em mais uma noite de estudo. Que Deus abençoe a todos nós neste momento, envolvendo as nossas situações, as nossas dores, as nossas felicidades, que tudo possa ser envolvido em muito amor e muito carinho, pois nós sabemos que tudo tem a vontade do Pai maior, que é Deus, tem a sabedoria dele, que muitas vezes foge ao nosso entendimento tão claro, né? A gente não consegue perceber, mas com certeza, se a gente tem essa fé de confiar, a gente sabe que é o melhor para nós. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar de forma tranquila, devagar, né? Dando continuidade aí à irradiação, à prece, à luz. Rogamos a Deus todas as bênçãos necessárias para este momento. Obrigada, querido Deus. Obrigada, querido e amado Mestre Jesus, por fazerem parte das nossas vidas, dos nossos estudos, das nossas conquistas, das nossas escorregadas, das nossas retomadas na tua estrada divina, Senhor. Envolva-nos com muito amor e carinho. Pedimos pelas tuas bênçãos. Abençoe todos nós, os nossos familiares, abençoando a cada um que está necessitando de tua prece neste planeta. E rogamos, felizes, para que o Senhor permaneça conosco. E agradecemos de joelhos, Senhor, por ter esta noite o Senhor conosco, em mais uma noite de estudo.
O tempo é pequenino, Senhor, mas agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, estarmos vibrando no bem, estarmos vibrando na melhora de nós mesmos e do planeta Terra. Tudo é de acordo com tua vontade, Senhor. Fortaleça a nossa fé e a nossa coragem de viver. Abençoe a todos aqui presentes que participaram dos nossos estudos, abençoando com todo o carinho familiar de todos e que possamos ficar em paz em nossas casas. Que a paz de Deus esteja sempre conosco. E assim, pedimos permissão, não só para Deus, não só para nosso Mestre Jesus, mas felizes com os amigos espirituais, trabalhadores incansáveis do Mestre, como o Dr. Bezerra, como Emmanuel querido, como São Francisco, Irmã Sheila, tantos trabalhadores incansáveis do bem, que fiquem conosco, permaneçam conosco, nos dando força e coragem e resignação nas nossas jornadas terrenas. E assim pedimos permissão para dar por encerrado mais um estudo da noite de hoje, Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.